Existe algo dentro de você que ainda não descansou hoje. O seu corpo pode até estar deitado, com os olhos pesados, mas por dentro, algo continua acordado, inquieto, girando sem parar. E você sente isso. Pensamentos que voltam sem pedir permissão. Lembranças que insistem em aparecer. Pequenas preocupações que, no silêncio da noite, parecem maiores do que realmente são. E quanto mais você tenta parar, mais a sua mente acelera. Mas existe um motivo para isso. Não é fraqueza, não é falta de controle, e muito menos falta de fé. É apenas o sinal de que você está carregando mais do que deveria carregar sozinho. E talvez ninguém tenha te dito isso de forma clara. Você não foi criado para segurar tudo. Existe um lugar onde esse peso não precisa continuar nas suas mãos. Existe uma presença que não se assusta com o que você sente, que não te cobra, que não te pressiona, e que permanece com você mesmo quando tudo dentro de você parece confuso. Deus está aqui agora, mesmo que sua mente esteja agitada, mesmo que você não consiga organizar seus pensamentos, Ele continua aqui, silencioso, firme, disponível. E existe algo que pode acontecer ainda hoje, algo simples, mas profundo. Quando você para de lutar contra o que está sentindo e apenas permite que essa presença te envolva, algo dentro de você começa a desacelerar. Sem esforço, sem cobrança, só presença, só descanso. E talvez a pergunta mais importante não seja como fazer sua mente parar, mas o que acontece dentro de você quando você percebe que não precisa mais carregar tudo sozinho. Você não está cansado apenas do dia que terminou. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa por dentro. É o cansaço de pensar demais, de tentar prever tudo, de revisitar conversas, decisões, erros, como se fosse possível reorganizar o passado enquanto tenta descansar. E quanto mais o silêncio da noite chega, mais esse peso se revela. Durante o dia, você consegue se distrair, ocupar a mente, seguir em frente. Mas agora, sem distrações, tudo volta. E talvez o que mais incomode não sejam os pensamentos em si, mas o fato de você não conseguir desligar. Como se sua mente estivesse tentando resolver algo que nunca se resolve dessa forma. Mas existe algo que poucos percebem. Esse ciclo não acontece porque você é fraco. Ele acontece porque, no fundo, você ainda acredita que precisa dar conta de tudo sozinho, que precisa entender tudo, controlar tudo, resolver tudo antes de descansar. E é exatamente isso que mantém sua mente ativa. Mas escute isso com atenção. Existe um limite para aquilo que você pode carregar, e esse limite já foi ultrapassado há algum tempo. E Deus nunca esperou que você sustentasse tudo com a sua própria força. Existe uma forma diferente de viver esse momento. Não tentando resolver, não tentando controlar, mas entregando aquilo que você não consegue mudar, aquilo que você não entende, aquilo que continua voltando na sua mente. Porque quando você tenta segurar tudo, sua mente não descansa. Mas quando você começa a soltar, algo muda. E talvez a verdadeira pergunta seja essa. O que aconteceria dentro de você se, só por agora, você parasse de tentar resolver e começasse a confiar? Existe algo que pode mudar tudo, e quase ninguém percebe isso. Você passou tanto tempo tentando controlar o que sente, tentando organizar seus pensamentos, tentando encontrar uma resposta que traga paz, que nunca te mostraram uma verdade simples. A paz não começa quando você resolve tudo. A paz começa quando você para de resistir. Porque enquanto você tenta controlar a mente, você a mantém ativa. Enquanto você luta contra os pensamentos, você alimenta exatamente aquilo que quer silenciar. E é por isso que parece que nada funciona. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que não exige esforço, não exige respostas, não exige controle.
Apenas entrega. Entrega não como desistência, mas como confiança. Confiança de que você não precisa entender tudo agora. Confiança de que existe uma direção maior, mesmo quando você não consegue enxergar. Confiança de que Deus já está à frente, mesmo quando sua mente tenta voltar para trás. E quando essa entrega começa, algo muda dentro de você. A pressão diminui, o corpo começa a soltar. A mente, que antes corria, começa a desacelerar naturalmente, sem força, sem luta, porque você não está mais tentando sustentar tudo sozinho. Existe um descanso que não vem da solução, mas da entrega. E talvez o que você mais precisa neste momento não seja encontrar respostas, mas permitir que Deus cuide daquilo que você não consegue carregar. E se por um instante você simplesmente deixasse ir? Agora, não tente entender nada, só fique aqui. Perceba o seu corpo onde ele está. Sinta o peso dele apoiado, a respiração acontecendo, sem esforço, sem pressa. Você não precisa mudar o ritmo, apenas observe. O ar entra e sai, e aos poucos algo começa a desacelerar dentro de você. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E é aqui que tudo começa a mudar, não no controle, mas na presença. Porque enquanto sua mente tenta ir para o passado ou correr para o futuro, existe um lugar onde tudo se acalma, o agora. E neste momento, você não precisa resolver nada, não precisa decidir nada, não precisa carregar nada além deste instante. E Deus está aqui, não distante, não esperando que você organize sua vida primeiro. Ele está aqui, exatamente como você está agora. Sem exigência, sem cobrança, apenas presença. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você encontra um tipo de descanso que não depende de circunstâncias. Um descanso silencioso, profundo, real. Você não precisa passar por isso sozinho, mesmo agora, nesse silêncio, nesse espaço onde seus pensamentos ainda tentam se mover, existe uma presença que não se afasta. E talvez você não tenha parado para perceber isso. Você se acostumou a lidar com tudo por conta própria, a tentar organizar o que sente, a buscar força dentro de si, mesmo quando ela já está se esgotando. Mas existe algo que muda completamente essa experiência. Quando você para de olhar apenas para dentro e começa a perceber quem está com você, Deus não está distante. Ele não está esperando você melhorar, nem esperando você ter mais fé, nem esperando você acertar tudo. Ele está aqui, exatamente agora, no meio dos seus pensamentos confusos, no meio da sua inquietação, no meio do que você ainda não conseguiu resolver. E diferente de tudo o que você já tentou, Ele não exige esforço. Ele acolhe, Ele sustenta, Ele permanece. E quando você começa a reconhecer isso, mesmo que de forma simples, mesmo que ainda com dúvidas, algo dentro de você encontra apoio, como se você não estivesse mais tentando se equilibrar sozinho, como se existisse um lugar onde você pode descansar, sem precisar provar nada. E talvez a paz que você procura não esteja em controlar seus pensamentos, mas em perceber que existe alguém cuidando de você, enquanto você ainda não consegue se acalmar completamente. E se agora você simplesmente reconhecesse essa presença, sem esforço, sem tentar sentir algo específico, apenas reconhecesse, o que mudaria dentro de você? Agora existe algo que você pode fazer, sem esforço. Você não precisa entender tudo o que está passando pela sua mente. Você não precisa organizar seus pensamentos, nem encontrar respostas antes de descansar. Só existe um movimento necessário agora: soltar. Soltar não significa abandonar sua vida, nem ignorar o que você sente. Significa apenas parar de segurar com tanta força. Porque quanto mais você tenta manter tudo sob controle, mais tensão você cria dentro de si. Mas quando você começa a soltar,
Mesmo que pouco, algo começa a se reorganizar naturalmente. E existe uma forma simples de fazer isso, sem palavras complicadas, sem rituais, sem pressão, apenas uma decisão silenciosa. Deus, eu entrego. Mesmo que você ainda não entenda, mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que sua mente continue tentando voltar, repita dentro de você, com calma: Deus, eu entrego. Aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue mudar, aquilo que insiste em ocupar sua mente. Deus, eu entrego. E enquanto você permite essa entrega, algo muda. A respiração fica mais leve. O corpo solta um pouco mais. A mente começa a perder a necessidade de controlar tudo, porque você não está mais segurando sozinho. E existe um tipo de descanso que nasce exatamente aqui. Não quando tudo está resolvido, mas quando você decide confiar. E o que acontece dentro de você quando, pela primeira vez hoje, você realmente solta? Existe uma imagem que pode acalmar tudo dentro de você, se você permitir. Não é algo que você precisa forçar, apenas deixe surgir. Imagine que existe uma luz suave ao seu redor, não forte, não intensa, apenas presente. Uma luz tranquila, silenciosa, que não invade, apenas envolve. E essa luz não vem de fora. Ela vem da presença de Deus, aqui, agora. Como se, lentamente, você estivesse sendo acolhido, protegido, sustentado. Sinta isso, sem esforço, apenas permitindo, como se essa presença estivesse retirando de você, camada por camada, tudo aquilo que pesa, sem pressa, sem exigir nada, apenas removendo o excesso, o cansaço, a tensão acumulada ao longo do dia. E quanto mais você permite essa imagem, mais o seu corpo responde. Os ombros soltam, a respiração se aprofunda, a mente, que antes corria, começa a diminuir o ritmo, porque agora você não está mais sozinho dentro de si. Existe uma presença preenchendo o espaço que antes era ocupado pela preocupação. E essa presença não te pressiona. Ela sustenta, ela acalma, ela permanece. E talvez você comece a perceber algo novo. A paz não precisa ser criada, ela já está aqui, sempre esteve. Mas agora você está permitindo sentir. E o que acontece dentro de você quando você se deixa envolver completamente por essa presença? Agora, não tente segurar nenhuma sensação, apenas permaneça. Existe algo acontecendo dentro de você que não precisa ser acelerado, nem analisado, nem explicado. Seu corpo já começou a entender. A mente, que antes buscava respostas, começa a perder o interesse em continuar correndo. E você não precisou forçar nada. Isso acontece porque você saiu da luta e entrou no descanso. E é aqui que algo mais profundo começa. Sem esforço, sem pressão, apenas repetição suave, como um sussurro interno que reorganiza tudo. Você está seguro. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais sozinho. Você pode descansar. Não porque sua mente parou completamente, mas porque você não precisa mais segurar tudo. Deus está cuidando. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não entenda, existe um cuidado acontecendo agora. E enquanto essas verdades simples se repetem dentro de você, algo se ajusta. Como se o seu corpo estivesse esperando exatamente isso. Uma permissão. Permissão para soltar, permissão para desacelerar, permissão para descansar. E talvez você perceba que quanto menos tenta controlar, mais tudo se acalma. Sem esforço, sem tensão, só presença, só descanso. E o que acontece quando você simplesmente aceita que agora pode parar? Os pensamentos ainda podem aparecer, mas algo mudou. Eles já não têm a mesma força. Antes, cada pensamento puxava outro, e outro, e outro, como se fosse impossível parar.
Agora eles passam, sem prender, sem dominar, como nuvens atravessando o céu, sem pedir permissão e sem permanecer por muito tempo. E você não precisa expulsar nada, não precisa lutar contra nenhum pensamento, apenas observar, deixar passar. Porque quanto menos você reage, menos eles se sustentam. E existe algo importante acontecendo aqui. Você está deixando de alimentar o que te prende e começando a dar espaço ao que te liberta. E nesse espaço, algo novo surge. Silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença. Um silêncio onde você não precisa provar nada, não precisa resolver nada, não precisa correr atrás de nada, apenas estar. E Deus continua aqui, no meio desse silêncio, sustentando você, guardando você, enquanto sua mente desacelera. E quanto mais você permanece assim, mais natural tudo se torna. Como se o descanso não fosse algo que você precisa alcançar, mas algo que sempre esteve disponível, esperando você parar de resistir. E agora, com tudo desacelerando, existe apenas uma coisa acontecendo. Você está soltando. E o que acontece dentro de você quando você para de dar força ao que te inquieta? Você não precisa tentar dormir. O sono não vem quando você força. Ele vem quando você para. Quando o corpo entende que não precisa mais ficar em alerta, quando a mente percebe que não precisa mais resolver nada, quando tudo dentro de você recebe permissão para descansar. E é exatamente isso que está acontecendo agora, sem esforço, sem pressão. Você não está tentando dormir, você está apenas soltando. E enquanto você solta, o seu corpo faz o resto. A respiração fica mais lenta. Os pensamentos se tornam mais espaçados. As sensações começam a desaparecer, como se você estivesse sendo levado suavemente para um lugar de descanso. E você não precisa acompanhar esse processo. Pode simplesmente deixar acontecer. Porque existe um cuidado acontecendo aqui. Deus continua presente. Mesmo que você não perceba, mesmo que sua consciência comece a diminuir, Ele permanece, guardando, sustentando, envolvendo você em paz. E existe algo profundo nisso. Você não precisa permanecer consciente para ser cuidado. Você pode dormir e ainda assim estar seguro. Você pode descansar e ainda assim estar amparado. E talvez isso seja tudo o que você precisava sentir, que você pode soltar completamente, sem medo, sem resistência, sem precisar segurar nada. E agora, permita, Deus permanece com você, mesmo enquanto você dorme. Não depende da sua atenção, nem da sua força, nem da sua consciência. É presença, constante, silenciosa, fiel. Enquanto o seu corpo descansa, enquanto sua mente desacelera, existe um cuidado que não se interrompe. Você pode fechar os olhos e ainda assim não estar sozinho. Pode soltar completamente e ainda assim estar seguro. Pode descansar profundamente e ainda assim estar sendo cuidado em cada detalhe. E isso muda tudo. O medo diminui, a necessidade de controle desaparece e o descanso se torna natural, sem esforço, sem resistência, só entrega. Se este momento trouxe paz para você, permita que ele continue. Inscreva-se no canal e permaneça conectado com essa presença que te lembra todas as noites que você não precisa carregar tudo sozinho. E agora, não há mais nada que você precise fazer. Não há mais nada que você precise resolver. Deus está cuidando. Descanse.